Boa noite, irmãos, tudo na paz do Senhor. Bom, eu sou o Williams e hoje nós vamos dar continuidade na nossa segunda aula do curso Nova Criatura. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, não tem problema, você vai conseguir assistir ela depois, ainda está no YouTube, né? Só para recapitular, na semana passada a gente falou sobre 3 pontos muito importantes para o nosso crescimento espiritual, que foi o primeiro, o milagre do novo nascimento, onde nós abordamos o momento do nosso novo nascimento em Cristo, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que nós herdamos também, o que nós herdamos com essa decisão em nossas vidas também nós falamos também dos hábitos para sermos um cristão forte, como por exemplo oração, leitura e meditação da palavra, sobre congregar com os irmãos e falar de Jesus para as pessoas, fazendo destas pessoas discípulos de Cristo. Também falamos da certeza da sua salvação, pois essa certeza que produz um fogo em nosso interior, né, nosso coração. E assim que quem tem Jesus precisa falar dele para as pessoas e que as pessoas conheçam como é precioso, irmãos, andar com Jesus, amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar falando aqui sobre a necessidade de um arrependimento genuíno, né? Pelo conceito comum, o arrependimento é entendido como um sentimento de tristeza em relação aos pecados cometidos ou até mesmo remorso. No entanto, é muito importante, irmãos, entendermos com clareza o que é arrependimento. Nós estamos rodeados de conceitos do mundo e de conceitos religiosos que não definem exatamente nosso problema com Deus. Eles também não descrevem que arrependimento é, acima de tudo, uma mudança total e completa da nossa maneira de viver, né? O arrependimento é uma mudança de atitude. Marcos 1, 14, 15 diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15 dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Este é o principal aspecto do arrependimento. Por quê? Porque o nosso maior problema para com Deus não está nas coisas erradas que nós fazemos, nossos atos, mas sim na nossa atitude interior, né, de independência e rebelião para com Deus. Na verdade, todos os nossos atos são decorrentes de uma atitude e uma disposição interior que temos em relação a Deus. Quando a minha atitude é de independência, ou seja, eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu próprio nariz, obviamente os meus atos e as coisas que eu faço no dia a dia não vão agradar a Deus, né? Mas quando nós mudamos a nossa atitude de independência para uma atitude de dependência e submissão, né, mudam também os nossos atos. E como é a nossa atitude antes do arrependimento, né? Era uma atitude de rebelião, de independência, eu faço o que me dá na cabeça, né? E como é agora a nossa atitude depois do arrependimento? Submissão, dependência, estou sujeito a Cristo e a sua palavra em tudo, amém? Arrependimento é a mudança de reino, Colossenses 1:13 diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso significa renunciar, irmãos, a Satanás e às trevas e se entregar totalmente a Jesus, servi-lo em tudo. Essa mudança implica, irmãos, em seguir outro rei, outras leis, outros princípios, outros valores, outro estilo de vida. Eis aqui a diferença entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Você em sua situação anterior vivia, na verdade, no império das trevas, vivo segundo o curso desse mundo e as paixões da carne, né? Miséria, tristeza, falsidade, sensualidade, briga, idolatria, lascívia, vícios, vingança, ódio, angústia, revolta, culpa. Mas agora em sua nova situação, irmãos, você vive em um reino de luz, um reino do Filho do seu amor, né? Vivo de acordo com a sua palavra e a sua vontade. Você tem paz interior, prosperidade, liberdade, amor, perdão, amizade, pureza e alegria. Arrependimento não é ter mais prazer no pecado. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Uma pessoa genuinamente arrependida não se deleita mais do pecado, irmãos, pois a sua natureza ela foi mudada. Se vier a pecar outra vez, o seu coração não tem mais prazer e sua vontade agora imediata é de vencer o pecado, né? Seguida de uma profunda tristeza, segundo Deus, pelo ato praticado, pecado. Na sua situação anterior, você tinha uma natureza pecaminosa, insensibilidade, prazer no pecado, vontade de continuar praticando o pecado. Mas agora, em sua nova situação, irmãos, você tem uma
natureza recriada, sensibilidade, tristeza segundo Deus, né? Desejo por mudança e vontade de vencer, né, todos os seus obstáculos, os seus pecados, amém? Bom, depois de aceitar Jesus e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida e nos arrependermos dos nossos pecados, você precisa fazer uma aliança com Ele perante as pessoas. E esse importantíssimo passo é chamado de batismo nas águas. O batismo é como uma festa de casamento. Antes de batizar, cada pessoa deve receber conselho em particular do seu líder de célula, ou do seu discipulador, ou de uma pessoa mais madura espiritualmente. Este aconselhamento é importante, irmãos, que seja de uma pessoa do mesmo sexo, tá? Esse processo serve para quê? Para você receber conselhos de como consertar problemas do seu passado. Provérbios 19:20 diz: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Né? Estes conselhos servem também para trazer luz a algum pecado que está perturbando a sua consciência. Em 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, né, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Também 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Às vezes é necessário, irmãos, desabafar e receber a ajuda de outros irmãos, pois confessar os pecados perante os homens é um princípio bíblico, né? Veja em Mateus 3,6: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados, né? Falando sobre o batismo nas águas. O que é batismo? Né? Nós aprendemos isso na aula passada com o pastor Eude, né? Nós vamos só recapitular aqui rapidamente para a gente entender melhor o contexto. Né? Quando nós examinamos a linguagem original da Bíblia, encontramos a palavra batismo e o significado dela literal significa afundar, mergulhar e imergir. Isso apoia a ideia de que o batismo no qual o crente é completamente submerso sob a água representa o verdadeiro significado da palavra batismo. Um argumento ainda mais forte do que o batismo por imersão é encontrado no exemplo bíblico Mateus 3, versículo 16, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Se você focar na parte deste texto que diz batizando, saiu logo da água, podemos concluir que ele tinha entrado na água, né? João 3:23 também diz assim: João Batista em Enon, né, havia batizado ali com muitas águas. Se tivesse apenas borrifado ou derramado água na cabeça para batizar, por que teria sido necessário muitas águas? Né? Então, esse é mais um argumento. Vou te dar 5 razões, irmãos, para sermos batizados nas águas. O batismo é uma ordenança de Jesus, né? O primeiro motivo, porque temos que guardar e obedecer tudo que Jesus nos ordena. Ele mandou que seus discípulos fossem o quê? Batizados, lá em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O batismo, irmãos, é um testemunho público, né, do poder transformador de Jesus. Esse é o segundo passo. O batismo é um testemunho perante Deus e perante os homens da sua salvação completa deste mundo perdido, irmãos. Por isso é muito importante, no seu batismo, você convidar todos os seus amigos, parentes, para que eles assistam essa demonstração do poder transformador de Jesus Cristo. O terceiro motivo: o batismo é a aliança da sua união com Cristo. Um exemplo que nos ajuda a entender o batismo nas águas é o seguinte: duas pessoas se casam e depois usam uma aliança demonstrando ao mundo que estão casadas, né? Assim, você também faz de Jesus o rei da sua vida e depois é batizado, demonstrando ao mundo que você é um servo do rei Jesus e é uma nova pessoa. O batismo também é um símbolo de sua união com Jesus, irmãos. Essa aliança com Cristo, amém? Quarto motivo: o batismo é a demonstração do enterro do seu velho homem e a sua ressurreição para uma nova vida. No batismo você está demonstrando o que já aconteceu na sua vida, ou seja, a sua união com Ele, na sua morte a sua união com Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição em Cristo. Quando nós nascemos de novo, o velho homem morre, mas no batismo nós nos apropriamos do enterro e sepultamento desse velho homem e liberamos a fé, irmãos, de que sairemos da água somente com o novo homem e ele permanecerá em nós, em nome de Jesus. O batismo, o quinto passo é o seguinte: o batismo é um contato de fé.
O quinto motivo, né? Se Jesus for o Rei e Senhor da sua vida, você já é uma nova pessoa. 2 Coríntios 5,17 diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para que isso aconteça, você precisa se apropriar disso, irmãos. Na fé, pela fé, Hebreus 11,6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Não é o batismo que nos faz uma nova criatura. É preciso ser uma nova criatura antes de se batizar, irmãos. O batismo, porém, é um meio pelo qual você pode se apropriar pela fé, ainda mais daquilo que você já é uma nova criatura. Nós lemos isso em Romanos 6, do 3 ao 11, que diz assim, né? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Versículo 4, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Versículo 5, pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele, uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Versículo 8, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. 9, sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Versículo 11, assim também, vocês devem ser considerados mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem ser considerados vivos para Deus. Amém? Glória a Deus. Como uma casa, um edifício que alguém constrói e depois inaugura, assim também é o batismo. Você já foi salvo por Jesus e o Espírito Santo já executou a obra da regeneração da sua vida. Agora o batismo é a inauguração pública dessa obra. Amém? Bom, além do batismo nas águas, também nós temos o batismo no Espírito Santo. O seguidor de Jesus já recebeu o Espírito Santo quando recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, como você já o recebeu, você também recebeu o Espírito também dele. Porém, uma coisa é receber o Espírito Santo e outra coisa é ser cheio do Espírito Santo e andar cheio dele diariamente. Uma coisa é possuir o Espírito Santo, outra coisa é ser totalmente possuído por ele, pelo Espírito Santo. Atos 1:5 diz assim, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 2:4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O batismo no Espírito Santo quer dizer receber a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como diz a Bíblia. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficarei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Vamos falar também sobre 4 razões para sermos batizados com o Espírito Santo. A primeira razão é receber poder para testificar de Jesus, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E com a ajuda desta virtude dada pelo Espírito Santo, nós podemos falar do amor dele e as pessoas serem totalmente libertas, transformadas por Cristo. Segunda razão é recebermos o poder para fazer toda a vontade de Deus, orar, amar, perdoar, andar em santidade, em pureza, servir, louvar a Deus, perseverar, suportar e por aí vai, amém? Terceiro, operar nos dons do Espírito Santo, não para exibição, irmãos, ou para exaltação pessoal, mas para a própria edificação, para a sua própria edificação e dos outros. Nós somos chamados para servir.
Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós temos poder para expulsar demônios, temos o poder de manifestar os dons. Né? Quem é batizado pelo Espírito Santo, por exemplo, tem segurança 24 horas, né? Tem autoridade de orar pelos doentes, irmãos, e obter resultados, amém? Agora, o quarto e última razão para sermos batizados pelo Espírito Santo é para manifestar os frutos do Espírito Santo, amém? Os dons do Espírito Santo, irmãos, tem a ver com carisma. Significa graça, capacidade, destaque. A pessoa que tem carisma é aquela capaz de destacar no meio da multidão, se destacar, né? Atrair mais atenção e causar boa impressão nas pessoas naturalmente, sem se esforçar. Apenas estando presente ali. Os dons proporcionam isso. Por outro lado, irmãos, o fruto do Espírito Santo tem a ver com caráter. Dons tem a ver com carisma, mas o fruto tem a ver com caráter. É um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de uma pessoa ou um grupo. É um perfil moral, é a firmeza e coerência de atitudes demonstradas. E quais são as manifestações do fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei, não existe lei. E quem batiza no Espírito Santo, irmãos? Quem batiza? Agora que você é um filho de Deus, de quem você pede o batismo do Espírito Santo? Lucas 11:13 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará os pais celestes, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O Pai dá essa virtude como presente e imediatamente Jesus batiza aquela pessoa no Espírito Santo. Lucas 3,16 diz assim: respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-os com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. E crendo a atitude que devemos pedir ao Pai, crer na verdade a atitude que devemos pedir ao Pai no batismo do Espírito Santo, está lá em Marcos 11:24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedires orando, crede, receberá. E você vai ter em nome de Jesus. Como receber o batismo no Espírito Santo? Mediante a fé, Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito, amém? O segredo de receber o batismo do Espírito Santo é liberar a sua fé e confiança na palavra de Deus. Tem muitas maneiras de liberar a sua fé, essa fé viva. Uma das maneiras que os crentes primitivos usavam era pela oração da fé, está lá em Atos 8,14. Os dons do Espírito Santo foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para que o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade na fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Efésios 4:12. Então, os dons foram dados para manifestar a presença de Deus no corpo de Cristo sobre a terra. Os dons foram dados para nos lembrar de que dependemos uns dos outros, Romanos 12. Os dons foram dados para edificar a unidade da igreja, está lá em João 17. Os dons foram dados para edificar a igreja individualmente e corporativamente, 1 Coríntios 12. Os dons foram dados para revelar a Deus vivo aos descrentes. 1 Coríntios 14 também. Os dons foram dados para trazer glória para Deus em todas as coisas. Amém, irmão? Por hoje acabamos por aqui. Fiquei muito feliz que bastante pessoas responderam o último questionário da última aula. Tenho certeza que reafirmou o que você aprendeu. Se você ainda não respondeu, você ainda consegue fazer isso para o formulário da aula passada. Agora, para hoje, também teremos um formulário bem rápido, para recapitularmos o que aprendemos. São 5, 6 perguntas bem rápidas. Conto com os irmãos. Lembrando que para este formulário não existe certo e errado. Então, eu espero que você tenha absorvido tudo que nós falamos aqui sobre o Espírito Santo, sobre o batismo das águas, sobre o arrependimento genuíno. Eu creio que Deus tem algo grande para as nossas vidas e Ele vai fazer algo grande em nós, amém? Então vamos orar?
Pai, obrigado, Jesus, pela Tua presença, ó Deus, na casa de cada um que está assistindo agora. Obrigado pelo Teu Espírito Santo manifesto aqui, Senhor, que nos dá clareza, que nos dá direção, ó Deus, e nos ensina onde nós devemos ir. Pai, que o Senhor possa conduzir a nossa caminhada em Ti, Senhor, que nós possamos aprender a cada dia mais de Ti e aprender, Senhor, dos seus caminhos, em nome de Jesus. E nós oramos, Senhor, e agradecemos. Amém.